E aí, pessoal, beleza? Olha eu aqui de volta para mais uma aula. Peço desculpa aí pela demora, quem está acompanhando aí, tá bom? Porque tive alguns problemas técnicos aí de computador, deu uma bagunçada, mas estamos de volta, beleza? E para dar continuidade aí à nossa aula, vamos tá fazendo agora sobre condição na programação, tá? Ou seja, o if e o else, beleza? Só me organizar aqui e vamos lá. Indo aqui já para o navegador, observa que eu estou utilizando agora outro navegador, só para vocês entenderem que qualquer tipo de navegador pode ser utilizado. No caso aqui eu estou utilizando o Edge, né, da Microsoft, para poder fazermos algumas demonstrações aqui para vocês da utilização do if e do else, beleza? Como funciona o if e o else? O if e else traduzindo do inglês para o português, é se e se não. Ou seja, são condições que a gente vai colocar no nosso código que ele vai executar de uma determinada maneira se aquela condição for verdadeira e vai executar de uma outra maneira se aquela condição for falsa. Ou não vai executar nada, caso a condição seja verdadeira ou falsa, tá? Vai depender de como a gente vai programar isso aí. Beleza? Para isso a gente vai utilizar o conceito da aula anterior, que é criar uma função. Vou chamar essa função de idade. Opa, idade, tá? É essa função. Vou abrir aqui. Vou chamar essa função aqui, vou chamar o if, né? Ou seja, perdão, vamos começar aqui com uma constante. Vou colocar uma constante e essa constante eu vou chamar ela de colocar só o i, né? I de idade. Já que eu coloquei o nome da função de idade, eu vou colocar o nome da função de i, tá? E aí eu vou colocar ela como sendo 20, beleza? Vou dar, aqui nesse caso eu tenho que dar um Shift Enter para poder ir para a próxima linha, tá? E aí eu vou abrir aqui a condição if, aí eu vou falar assim, if, se o i, ou seja, o i que é igual a 20, for maior que 18, olha só, que 18, vou abrir mais uma vez uma chave, tá? Se ele for maior que 18, eu vou dar um console log, ou seja, eu vou mostrar na tela, ele maior de idade, certo? Beleza? E vou fechar aqui a minha chave. E agora eu vou utilizar o else. Abro a chave novamente e Shift Enter e vou colocar console.log. Se ele não for maior de idade, ou seja, se ele não for maior que 18 anos, ele vai ser menor que 18 anos. Se ele é menor que 18 anos, ele vai mostrar pra gente aqui o menor de idade. Legal. Agora eu vou dar um Shift Enter, vou fechar minha chave do else e vou dar mais um Shift Enter e vou fechar a minha chave da função. Olha que interessante. Se a gente considerar aqui e rodar essa função, a gente está falando assim, se o i, ou seja, se a idade é maior que 18 anos, maior de idade. E se não, é menor de idade. Só que olha um detalhe, se a gente colocar 18 no lugar do 20, ele vai dizer que é menor de idade, o que não é verdade. Por que isso acontece? Porque eu coloquei ali maior que 18. Ou seja, ele não está incluindo o 18, é só valores maiores que 18. Para que eu possa incluir o 18, eu tenho que colocar um igual após o sinal de maior, ou seja, maior ou igual a 18. Beleza? Para a gente melhorar isso aqui, eu vou apagar
essa parte aqui da constante e vou colocar o i aqui dentro desse parênteses da função idade, que a gente já vai aprender um outro conceito, que é parâmetro. Se eu quero executar uma função, eu posso passar para ela parâmetro, que é esse parâmetro vai ser utilizado dentro dessa função e vai processar alguma coisa ali dentro daquela função, de acordo com o que ela foi programada, e vai me retornar um valor ou alguma informação baseada naquele parâmetro que eu passei, beleza? Então, é assim que a gente passa parâmetro. E a partir disso, eu já consigo acessar o i, no caso, dentro da minha função, já que eu passei como parâmetro. Eu vou agora dar um Enter aqui no final. Dei um Enter. Agora minha função já está disponível para mim utilizar. Beleza. Como eu falei para ela que eu tinha que passar um parâmetro, eu preciso informar esse parâmetro aqui. No caso, observa que já aparece o f e entre parênteses o i. F de função e o i, que foi o parâmetro que eu falei que iria passar. Show? E aqui eu vou colocar o mesmo 20 para a gente fazer o teste. E vou fechar parênteses. E aqui eu estou, lembra da última aula? Chamando a função. Dei um Enter. Olha aí, maior de idade. Por que utilizar a função, então? Porque agora eu posso reaproveitar essa função para fazer outro teste. Que agora eu quero saber se vai funcionar justamente como eu falei. Colocando 18. Agora ele tem que dizer que é maior de idade também, já que eu coloquei o maior ou igual, beleza? Olha aí, maior de idade. Show? E agora vamos fazer um teste para menor de idade. Idade. Eu vou colocar 16. Show? Menor de idade. Funcionou. Então, peço aí a vocês que continuem acompanhando, se inscrevam no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário. O que você não entendeu, pergunte aí embaixo que eu posso criar um vídeo específico. E depois a gente vai ver em uma aula específica de operadores condicionais. Ou seja, vamos ver uma aula somente de operadores condicionais. Esse maior era igual que a gente utilizou agora foi um operador, beleza? Então a gente tanto o maior como o maior igual são operadores condicionais. E a gente vai ver isso numa próxima aula, beleza? Valeu e vamos aprender juntos aí.